Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Eita Deus. É tremendo ou não é, gente? Obrigada, pastora. É tremendo ou não é? Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Pode abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Eu tenho que ser bem breve. Nós estamos numa conferência, né? Uma conferência chamada Respostas para os Grandes Problemas da Vida. Nós abrimos essa conferência há 3 domingos atrás, com o obreiro Ricardo, falando, né? Como que eu posso derrotar as tempestades da nossa vida. Estão lembrados? Quantos estavam aqui? Palavra poderosa, edificante, simples e prática, viva, transformadora. Domingo passado, a pastora Cristiane, vocês viram como ela estava nervosa, gente? E de repente vocês viram como ela foi tomada de uma autoridade, apavorou aquela palavra, né? Como posso derrotar a ansiedade, né? O desânimo, desculpa. Como posso derrotar o desânimo? Foi uma palavra de renovo para vocês? Para mim foi. Hoje eu vou falar como nós podemos derrotar a depressão. Que coisa, né? Que responsa. Como podemos derrotar a depressão? E para isso eu vou ler ali 1 Reis 19 e vou ler um bom tanto, tá? Então o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio de espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto. E ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo sobre a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente que fora assado sobre pedras em brasas e uma vasilha com água fresca. Ai, que delícia, irmãos. Imagine um pão assado em brasas pelo próprio anjo. Irmãos, eu estou uma semana de jejum, não como pão há uma semana. Você faz ideia o cheirinho desse pão, irmãos? Só uma pausa aqui.
tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Eita, gosta de uma caverna, né? Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nestes termos: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança. A tua igreja tem abandonado a tua aliança, Senhor. Destruíram teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada, e ainda fiquei solitário. Restou somente eu. E agora procuram também tirar a minha vida. Diante destas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém, o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. E assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou a sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada, e fiquei solitário. Restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna para onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria. Vamos orar? Ah, Jesus. Faça-se a sua vontade sobre nós. Derrama, Senhor Deus, sobre esta igreja, Senhor Deus. Eleva-nos a uma atmosfera de cura nessa manhã. Seja, Senhor Deus, sobre toda a mente, sobre todo o coração. Seja sobre mim, Senhor Deus. Ah, nada de bom eu tenho para oferecer para a tua igreja. Mas me apresento como teu instrumento nessa manhã, instrumento de cura, de libertação, de restauração e de renovo. Senhor Deus, essa palavra, Senhor Deus, que ela entre e atravesse, Senhor Deus, as minhas entranhas, Senhor Deus, e também sobre a tua igreja. Quem somos nós, Senhor Deus, diante de um Deus todo-poderoso que está aqui? A sua presença está aqui. Tu estás conosco. Então haja, Senhor Deus, detalhadamente, individualmente, porque essa é a tua especialidade. Nós te agradecemos. Amém? Dá um uhul, uma salva de palma, fala: Jesus, amo você, manda um beijo para ele. Cutuca o irmão, fala assim: acorda, irmão. Né? Isso aí, isso aí. Pastor Júnior coloca a gente em cada uma, né? Né, pastor? Que responsa. Que responsa. A depressão, ela é um dos maiores males que a Terra sofre hoje em dia. E também um dos mais comuns problemas que a humanidade enfrenta. Já é reconhecida como um resfriado das doenças emocionais. Já pararam para perceber?
A verdade é que até grandes homens, assim como o profeta Elias, irmãos, um pouquinho antes do capítulo 19, você viaja com os feitos desse homem. Tacou fogo em tudo. Ele era muito ousado. Parecia ser indestrutível. Ele se metia no meio de um povo doido, dos profetas de Baal. E ele enfrentava cara a cara, porque ele sabia, ele era convencido de que Deus era com ele. Só que esse homem, ele estava sujeito às mesmas coisas que eu e você. E até Elias passou por um momento tenso de depressão. E tudo bem você ficar deprimido em algumas situações da tua vida. O problema é quando você permanece dessa depressão. O problema é quando você resolve alimentar esse desânimo, esse medo, esse pavor, essa coisa que te enfia numa caverna. E essas coisas, se você não cuida, se você não detecta o problema no início e você não resolve a causa, isso vira um buraco sem fundo. E isso vai te enfiar numa caverna. Sim. Né? Elias, ele foi um formidável porta-voz de Deus para a nação de Israel. Milagres de todos os tipos foram realizados. E a sua nação que andava seguindo ídolos pagãos, ela começou a passar por um despertamento espiritual. Através desse homem, que era a porta-voz de Deus sobre a nação. Mas uma pessoa realmente não gostava de Elias, e era Jezabel, né? A rainha de Israel, uma mulher muito ímpia. Nós sabemos disso. Jezabel odiava Elias. Ela simplesmente odiava. Em parte até porque Elias tinha muita influência sobre a nação. Muito mais do que ela, né? Então, certa vez, depois que Elias mandou descer fogo e matou todo mundo, e Deus mandou fogo do céu, queimou tudo. Imagine, eu fico imaginando se eu vivo esses momentos, pastor. Eu ia ser muito louca. Imagine acompanhar essas coisas. Ver o poder de Deus literalmente tacando fogo. Isso é demais, gente. Isso é demais. Então, depois disso, Acabe, o PM de Jezabel, foi correndo lá. Foi correndo contar para Jezabel o que Elias tinha feito. Mozão, o cara fez isso aqui, matou todo mundo, geral. Matou geral. Imagine, né? Um rei contar para... Mas era muito PM mesmo. Então, furiosa daquilo que ela ouviu, Jezabel pega um mensageiro e envia um mensageiro lá para Elias. E ela diz assim, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com sua vida o que fez com a deles. Ela estava dizendo, se eu não te matar em 24 horas, eu me mato. O mesmo Elias, que por 3 anos não temera nada, agora é ameaçado por uma mulher, amedronta-se, foge para o deserto e fica deprimido. Ele chega a um pé de giesta, senta e ora pedindo para morrer. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Você se encontra deprimido como Elias? Você tem recebido ameaças? Você tem sido afrontado? Você tem sido atacado? Pessoas têm falado de você? Pessoas se levantaram contra você? Você se encontra deprimido como Elias? A tua vontade é de se enfiar numa caverna? Você tem se isolado? Priscila Véia falando isso, né?
Irmãos, eu sou craque em me colocar na caverna. E Deus tratou muito a minha vida com essa palavra. Você já percebeu que quando você se entristece, você se esconde de tudo, sai dos grupos, não responde nem a melhor amiga? E aí, se identifica um pouquinho, irmãos, com Elias? Elias, ele era um ótimo candidato à depressão. Ele estava fisicamente cansado, emocionalmente exausto, e alguém tinha ameaçado a sua vida. Então, naquele momento, ele tinha diante de si uma salada de fruta emocional. Naquele momento, ele tinha diante de si todos os tipos de problemas possíveis, né? Ele tinha medo, ele tinha ressentimento, ele tinha culpa, ele tinha ira, ele tinha solidão e ele tinha ansiedade. Deus diz lá em Tiago que Elias era uma pessoa frágil como nós. Capítulo 5, versículo 17. Ele tinha os mesmos problemas e nesta circunstância ele enfrentava a depressão. Elias, ele estava tão deprimido que ele estava disposto a morrer. Por que nós entramos nessas confusões emocionais, irmãos? Por que nós entramos num buraco tão fundo do qual a gente não consegue sair? Por quê? Sabe por que a gente fica deprimido? Por causa dos nossos sentimentos enganosos. O fato é que as nossas emoções, elas são fruto do nosso pensamento. Isso é muito sério e também muito simples. Porque se você pensar de um modo negativo, você vai se sentir deprimido. Suas emoções, elas são determinadas pelo modo que você interpreta a vida. Se você quer se livrar de emoções negativas, você vai ter que mudar o seu jeito de pensar. Imediatamente. A Bíblia diz que você pode ser transformado pela renovação da sua mente. Romanos 12, 2. A única maneira de mudar a sua mente e suas emoções é mudar o seu modo de pensar. Então, para superar a depressão, você tem que corrigir as suas atitudes incorretas em relação à vida. Você vai ter que sair da sua área de conforto, você vai ter que sair da caverna. Decida sair hoje da caverna. Decida pular de nível ainda hoje. Esses sentimentos que você nutre com tanto zelo, que só te afundam. Autocomiseração, autocondenação, para com isso agora. Esses sentimentos são frutos do teu pensamento. Concentre-se nos fatos e não nos seus sentimentos. Por que é que Elias ficou deprimido? Porque ele se deixou dominar por 4 sentimentos que todos nós experimentamos quando nós estamos deprimidos. Elias cometeu 4 erros. E eu quero ser bem breve nesses 4 erros. Porque eu quero também trazer 4 soluções para nós derrotarmos a depressão hoje. O primeiro erro que Elias cometeu é que nós nos concentramos em nossos sentimentos e não nos fatos realmente. Nós nos concentramos naquilo que nós sentimos, em vez de focalizarmos a realidade. Você se entrega para os teus sentimentos, você perde as estribeiras, esquecendo a realidade das coisas. Elias se sentia fracassado devido a esse incidente que havia amedrontado ele. Ele pensou, eu sou tão covarde, o que eu estou fazendo? Porque ele se sentia um fracassado, ele se assumiu um fracassado.
Olha que coisa séria isso. Isso se chama raciocínio emocional e isso é destrutivo. É o pensamento que segue uma linha assim, ó. Eu sinto, portanto deve ser verdade. Mentira. Porque sentimentos, nossos sentimentos, eles não são verdadeiros. Eles são mentirosos. Sentimentos, eles não são fatos. E os nossos sentimentos, eles são muito pouco confiáveis. Muito pouco. Quando nos concentramos em nossos sentimentos e não nos fatos, nós estamos prestes a ter grandes problemas. Grandes problemas. E todos nós podemos cometer um erro. Nós podemos fracassar numa área determinada, mas sem sermos um fracasso como pessoa. Tudo bem você errar. Isso não determina quem você realmente é. Ainda mais para Deus. Então, a Bíblia não pede para que a gente conheça os nossos sentimentos. A Bíblia pede para que a gente conheça a verdade. É isso que ela pede. Porque é a verdade que nos liberta. Não é? O segundo erro, né? O primeiro erro, nos concentramos nos nossos sentimentos e não nos fatos. Eu fico pensando que eu acho que a gente tinha que ter uma cadernetinha desses erros, irmãos. E quando você se sentir deprimido, paralisado, você relembrar essas coisas. Porque são coisas muito simples e práticas de fazermos no dia a dia. Eu penso que a gente deveria ter isso, talvez anotado na Bíblia, para quando você estiver deprimido, você lembrar. Porque, sinceramente, não sou eu que estou trazendo essa palavra. É o próprio Deus que quer transformar a tua vida, a tua mente. Irmãos, eu não sou capaz de estar aqui. O segundo erro que leva à depressão é que começamos a nos comparar com outras pessoas. Isso aqui é fatal. Isso aqui é fatal. Porque a maior parte das pessoas cai na armadilha de pensar: ah, se eu pudesse ser como fulano, então eu seria feliz. É o pior erro que você pode cometer. É o pior erro. Há apenas uma pessoa que você pode ser, e essa pessoa é você. Isso tudo é o que Deus quer que você seja. Então pare de se comparar. Porque, olha só, olha como que é os nossos sentimentos. Quando a gente começa a fazer uma comparação com uma outra pessoa, a gente pega a nossa fraqueza e compara com o quê? Com a fraqueza da pessoa? Não. A gente pega a nossa fraqueza e compara com a força da pessoa. Esquecendo que essa pessoa pode também ter muitas áreas de fraquezas assim como nós. Então, para de se comparar. Porque isso é um caminho sem volta. Amém? Esse foi o segundo erro. Outra armadilha que nós caímos quando nós estamos deprimidos é a rotulação. Em vez de dizer, eu tropecei acidentalmente, eu falo, como sou atrapalhada. Em vez de falar, eu comi demais, como eu sou gulosa. Não é assim? Quando nós nos rotulamos, apenas reforçamos o nosso problema. E tomamos as coisas, a gente torna as coisas ainda piores. Então, para de dizer aquilo que nem o próprio Deus diz que você é. A gente está muito preso no nosso umbigo. Nós somos pessoas incrivelmente egocêntricas, comparativas, nos rotulamos. E por isso que cada vez mais vamos nos afundando em depressão. Está vendo como é simples você colocar os seus olhos nos fatos e não nos seus sentimentos? Ser um pouquinho razão e deixar um pouquinho a emoção de lado? Você consegue. Terceiro erro de Elias. Esse aqui eu sou craque. O terceiro erro de Elias
foi culpar-se por situações que não dependiam dele. Elias disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, Senhor. Os israelitas quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora estão procurando me matar. Na realidade, ele estava dizendo que trabalhou duro por 3 anos, mas eles não tinham voltado para Deus. Ele falou: Deus, eu tentei, mas eles não querem viver. Eles não querem mudar. Em sua depressão, Elias culpou-se por não ter conseguido mudar a nação. Ele tomou isso como algo pessoal. E esse é um grande erro, a gente aceitar falsas acusações. Isso é um grande erro. Enquanto agir assim, você sempre ficará deprimido. Quando a gente assume uma responsabilidade que Deus nunca quis que a gente assumisse, tomamos como nosso um fardo muito pesado. Você não é Deus. Então pare de pegar para você aquilo que não é responsabilidade sua. Pare de se culpar se você não vê a transformação na vida das pessoas. Faça a sua parte. E fique bem com isso. Fique bem com isso. Deus não deu o livre-arbítrio a cada um de nós? Quando você assume a responsabilidade pelas decisões das outras pessoas, você está carregando um fardo que certamente vai te deprimir. Certamente. Há momentos em que você pode influenciar as pessoas, mas você não pode controlá-las. De maneira alguma. A decisão final, ela pertence a elas. Não fique deprimido por aquilo que você não pode controlar. Quarto erro. O quarto erro de Elias foi que ele exagerou o lado negativo das coisas. Oh, Deus, sou o único que sobrou. E agora também estão procurando me matar. A última bolachinha do pacote. Ah, bonzão, né? Elias tinha um pouco de autocomiseração, né? Todos estão contra mim. Oh. Mas o fato era que nem todos estavam contra ele. Só uma pessoa se levantou contra ele de forma violenta. E sua ameaça, irmãos, ela verdadeiramente não era uma ameaça. Tanto é que até hoje Elias não morreu, irmãos. Ninguém viu. Ai, que mulher atrevida. Se Elias tivesse meditado um pouquinho sobre isso, em vez de ter dado atenção aos seus sentimentos, se ele tivesse meditado um pouquinho, ele teria percebido que Jezabel, ela não se atreveria a matá-lo. Ah, amanhã você vai estar morto. Mas, contudo, se Jezabel realmente tivesse a intenção de matar Elias, ela mandaria um mensageiro, irmãos? Se ela realmente quisesse matar Elias, ela teria mandado um mensageiro ou um assassino? Fala sério, né? Você tem sido ameaçado? Como tem sido os seus dias? Jezabel, ela era esperta demais para matar Elias. Ela reconhecia a forte influência que ele tinha sobre a nação. Além do mais, se ela matasse ele, provavelmente ele viraria um mártir. Sem falar que poderia gerar uma revolução no país todo. Ela não se atreveria. Além disso, eu acho que o maior temor que ela tinha era o medo do que Deus podia fazer com ela se ela tocasse num profeta de Deus. Ela tremia na base, irmãos. Foi por isso que ela mandou esse recadinho infame, mentiroso, porque a única intenção dela era humilhá-lo, fazer com que ele realmente fizesse o que ele fez,
partir para o deserto e se enfiar numa caverna. Era o único objetivo. É o único objetivo de Satanás. Ele não pode se atrever a tocar na tua vida. Ele só quer te humilhar. Ele só quer te envergonhar. Você precisa cuidar com os seus sentimentos. Você precisa cuidar com as suas emoções. E você precisa ver a veracidade dos fatos na sua vida. Está na hora de mais do que nunca vivermos Romanos 12:2 e praticar a nossa renovação da mente. O mundo tem tentado prender a nossa mente, fazer com que a gente não veja as verdades. Satanás tem tentando prender o nosso entendimento para que a gente não veja o que está na nossa frente. Ele tenta embaralhar as palavras. O maior desejo dele é que você leia a Bíblia inteirinha, sem entender bolhufas nenhuma. O maior desejo dele é que você mantenha uma religiosidade falsa, fria, gelada. E não permita que a sua mente seja renovada pela palavra de Deus. E ainda quer te enfiar numa caverna. Essa é a intenção de Satanás. Precisamos vestir nossa armadura. Precisamos orar por coragem, ousadia e intrepidez. Precisamos tomar um novo posicionamento. É tempo de guerra. Não, a gente fala em graça, bondade e misericórdia. Não, é tempo de guerra. Isso já é sobre nós, é direito nosso, foi o Pai que deu. Isso já temos. Então agora é época de um despertamento. Acorda. Acorda. Existem potestades soltas que agem sobre a mente das pessoas. E nós, sabendo disso, deixamos de orar, jejuar e lutar por essas coisas e deixar de renovar a nossa mente perante a palavra de Deus. Irmãos, é simples. Para de aumentar o negativo. É simples. Basta você querer. Então, esses foram os 4 lados negativos. Os 4 erros que Elias cometeu diante da situação que ele estava. E qual foi o remédio divino para a depressão de Elias? Eu acho isso fantástico. É um remédio que você também pode usar para a sua depressão. É o mesmo remedinho. Irmãos, a gente podia fazer um combino. Enquanto eu tomo água, vocês podiam dar tipo um glória a Deus, aleluia. Jesus, você está aqui, toca em mim. Me desconcerta, Pai, mexe na minha estrutura. Sabe, irmãos? Vamos viver o sobrenatural? Vamos viver aquilo que a gente tanto escuta? Né? Porque daí eu fico meio sem jeito de ficar tomando água aqui, vocês me vendo. Dá um glória a Deus, aleluia. Abraça o irmão, cutuca o que está dormindo. Bem, combina? Maravilha. Daí assim eu fico menos nervosa também. Então, o mesmo remédio que Elias usou. Primeiro, cuide das suas necessidades físicas. Foi a primeira coisa. Diz que a palavra que nós lemos, Elias se deitou debaixo de uma árvore e adormeceu. Mais tarde, um anjo tocou nele e disse: "Ô meu filho, levanta e coma." E ele ali olhou ao redor e do lado da sua cabeça um pãozinho sobre brasa quente e um jarrinho de água. Então ele comeu, bebeu e adormeceu novamente. O anjo voltou pela segunda vez. "Levante e come. Anda, pois a sua viagem vai ser longa." Ele comeu e bebeu novamente e ele foi fortalecido por aquela comida. A solução inicial de Deus para a depressão de Elias foi descanso, comida e relaxamento. Você precisa olhar para essas coisas. Irmãos, uma noite de sono, bem dormido, faz milagres para um bom humor. Né? Mozão que diga isso. Faz milagres. E quando você está fisicamente cansado, mentalmente exausto,
você fica propenso à depressão. Cuide do seu físico. Não faça como eu, que esperou passar dos 40 anos para perceber que a gente precisa fazer exercício físico. Viu, jovens? Né, pastora Veve? A gente percebe isso tão tarde, irmãos. Não é, pastor? Pastora? A gente só vai dar importância a cuidar do nosso físico depois que está tudo encarungado. Depois que já dói tudo, o ciático já foi para o beleléu, todo inflamado, que pega da nuca até o dedão do pé. Porque é cio. Por que a gente dá importância só depois que a coisa está ruim? Que não aguenta mais de dor, daí você tem que ir passar lá no Caetano, fazer umas ventosas, estralar uns ossos. Daí você percebe que você precisa cuidar do seu físico, da sua saúde. Você precisa ter uma boa dieta, porque isso está totalmente relacionado com a nossa questão de andarmos deprimidos. Vai alongar o esqueleto para ver se você não se sente bem, você não fica bem-humorado, você dorme menos, você acorda mais cedo, dorme mais cedo e acorda mais cedo. Você é alegre, você anda até mais acelerado, né, mozão? Estou pegando no pé do mozão que ele não vai fazer nada, irmãos. Mas uma hora vai. Então, assim, não fique doente para você querer daí tratar as coisas. Faça uma medida preventiva. Comece lá pelos seus 25 anos, né? E continua, porque isso vai te fazer bem. Esse é o primeiro cuidado. E este foi o ponto de partida. Tudo o que Deus fez foi lhe dar comida e descanso. Cuide das necessidades da sua saúde. Seja mais cuidadoso. Segunda solução para os problemas com a depressão. O próximo passo para solucionar a depressão é entregar as suas frustrações a Deus. Você precisa fazer isso. Porque depois que Elias se enfiou lá na caverna, passou alguns dias lá, passou a noite. Pela manhã o Senhor foi até a caverna e perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Então, Elias respondeu tudo o que está no versículo 9 e 10. Elias colocou para fora tudo aquilo que ele estava sentindo. Tudo. Deus permitiu que ele desabafasse. Você veja que coisa mais linda. Deus, ele não ficou chocado com as reclamações de Elias. É como se Deus dissesse: olha, quando você estiver exasperado, conte-me o que você sente. Deus fala isso para você hoje. Quando você estiver desesperado, ei, olha para mim, me conta o que você sente. Eu já sei como você é, eu não vou ficar chocado. Deus já sabia o jeitinho que era Elias. Deus só permitiu que ele desabafasse. Somente isso. E olha os sentimentos de Elias. Que ele abriu ali o coração, né? Ele teve medo. Depois ele ficou ressentido. Daí ele falou no versículo 4, estou cansado de tudo e não sou melhor que meus ancestrais. Ele também estava com baixa autoestima e se sentia culpado. Em seguida Elias reclamou que trabalhara duro por nada. Ele estava irado e depois disse, estou sozinho. Ele se sentia solitário. E por fim ele acrescentou, e agora também estão procurando me matar. Ele estava preocupado. Então, quando você junta medo, ressentimento, culpa, ira, solidão, preocupação, você está pedindo para ficar deprimido. Então, foi por isso que Deus deixou que Elias simplesmente colocasse isso tudo para fora. Mas Elias, Deus perguntou, né? O que está frustrando você? O que está consumindo você? Quando você estiver deprimido, é exatamente isso que você precisa fazer. Contar tudo para o Senhor. Você precisa contar. Você precisa ter uma nova percepção de Deus na sua vida.
Você precisa ter um novo relacionamento com Deus. Chegou a hora. O terceiro passo para solucionar a depressão consiste em adquirir uma nova percepção da presença de Deus em sua vida. Isso aqui, irmãos, isso aqui é forte demais. O Senhor disse a Elias: sai e fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então um vento muito forte separou os montes, despedaçou as pedras, mas a presença do Senhor não estava no vento. Depois veio o terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, e o Senhor, Ele também não estava no fogo. E depois do fogo veio a brisa suave, e ao ouvir isso, aí sim, Elias cobriu o rosto com a sua capa, e ele sabia que era o Senhor. Elias sabia que era o Senhor, e por isso ele saiu e ficou na entrada da caverna. Deus manifestou o seu poder não manifestou o seu poder por meio do fogo, por meio do vento, por meio do terremoto. Deus não falou com Elias através dessas coisas. O que realmente atraiu a atenção de Elias foi a voz mansa e serena. O murmúrio de uma brisa suave.